É o que eu falo. Por que ninguém rouba o Palmeiras? Porque o Palmeiras grita, pô. Vai roubar o Palmeiras. Vai errar contra o Palmeiras. Aquele lá que a gente chama de Vin Diesel, aquele cara sumiu, porque ele errou. Ele errou um jogo contra o Palmeiras. Fraco, ele nunca poderia ser árbitro FIFA. Ele só é árbitro FIFA porque é no Brasil. Porque é um bando de árbitro ruim, um menos ruim, um péssimo. Ele vai acabar sendo árbitro FIFA. Flamengo prejudicado no Maracanã. É o que eu falo. Por que ninguém rouba o Palmeiras? Porque o Palmeiras grita, pô. Vai roubar o Palmeiras. Vai errar contra o Palmeiras. Aquele lá que a gente chama de Vin Diesel, aquele cara sumiu, porque ele errou. Ele errou um jogo contra o Palmeiras. Cara, eu nem olhei a tabela aqui. Sei nem como é que tá. Torcer pro Dorival conseguir. Torcer pro Dorival conseguir segurar o Palmeiras lá. Aí vocês vão ver. É pênalti a favor do Palmeiras. É um monte de coisa a favor do Palmeiras. É um monte de coisa a favor do Palmeiras. Porque é isso, cara. É isso que a gente vê. É isso que está se transformando o Campeonato Brasileiro. É isso, pô. Hoje aqui foi uma vergonha. O que aconteceu aqui hoje foi vergonhoso. Essa arbitragem vergonhosa. Mas não sou só eu que tenho que reclamar. O Flamengo tem que reclamar. O BAP tem que reclamar. O Boto tem que reclamar. O Felipe tem que reclamar. Todo mundo tem que reclamar. Tamo junto. Por quê? Lá no Palmeiras, todo mundo reclama. Se o árbitro erra, todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Leila reclama, Abel reclama, jogador reclama, não passa em zona mista. É um salseiro danado. Todo mundo reclama. Então não erra. Não erra. Ou erra pouco, ou erra a favor. Pô, dentro de casa, o árbitro fazendo o que queria dentro do campo. Era pra colocar o Vinha. Era o Vinha hoje, cara. Não o jogo inteiro. Eu não sei se o Vinha tem condição de jogar o jogo inteiro, mas pelo menos 45 minutos, pelo menos um pouquinho pra frente ali era o Vinha, pô. Pô, errou, cara. Errou. Cara, é incrível como o Flamengo muda quando joga sem o Jorginho. Contra o Mirassol foi assim, sofreu pra fazer essa jogada. E foi depois que o Jorginho chegou, foi o jogo que ele ficou sem participar contra o Mirassol. E o Flamengo sofreu para criar jogada sem o Jorginho. Hoje criou a jogada, mas não fez o gol. O que adiantou? E o juiz, falta clara, ele não dava. Para cartão, ele não dava cartão pros caras. Aí é foda. Errou. E vai errar mais vezes, não tem jeito. Infelizmente é assim. Foi o que ele mesmo falou. Se a torcida vier aqui domingo esperando 8, vai vaiar. Só árbitros fracos, sempre foi ruim. É isso. E vai ser assim até o final. Prepara que vai ser assim agora até o final. Fraco, ele nunca poderia ser árbitro FIFA. Ele só é árbitro FIFA porque é no Brasil. Porque é um bando de árbitro ruim, um menos ruim, um péssimo. Ele vai acabar sendo árbitro FIFA. Flamengo prejudicado no Maracanã. Flamengo perde 2 pontos na disputa pelo título brasileiro por causa de Paulo César Zanovelli e Hilbert Estevão. O Hilbert Estevão, tadinho. Ele não dá pra considerar muito. Se ele é o VAR do Zanovelli, não dá pra considerar muito. Agora, Flávio Prado, pelo amor de Deus, pra não falarem que é só... Só que, tipo, se o VAR viu que o juiz errou, o VAR tem que chamar, né, pô? Ué, nunca vi isso. O juiz manda, o juiz que manda no jogo. Mas o VAR, se ele errou, o VAR tem que chamar, pô. Ué. Clubismo, apilhado clubista. Flávio, você já falou aqui várias vezes. Você fez curso de arbitragem. Eu não fiz, mas eu sei mais do Zanovelli. O Flávio, isso é um escândalo. O Grêmio não teve uma chance de perigo no jogo, pô. Isso é um escândalo. É prejudicar muito um clube que tá brigando pelo título brasileiro. Que o Grêmio teve prejudica o futebol, né, Pilhado? Porque isso aí mexe com tudo. A única chance. Poxa, é tão básico isso, né? A pergunta básica é, por que é que o cara faria isso? Por que o cara bater? Pode tirar a tarja, meu garoto. Aí bate. Pode tirar a tarja. Vamos botar nossa opinião aqui. Pênalti escandaloso pro Grêmio. Pode botar entre aspas, pode botar pilhado. Não é perguntar se foi pênalti do Ayrton Lucas contra o Grêmio. Foi nada, nada. A gente não tá perguntando nada. A gente tá afirmando. Não foi. Foi um escândalo o pênalti marcado pro Grêmio.
Vamos trocar essa taxa, porque aqui eu não fico fazendo muretinha, não. Árbitro fraco, que é árbitro FIFA. Então, aí você tem que levar uma série de fatores. Caramba, por que ele faria esse pênalti? Por quê? Não tem lógica. De Alegre, eu vou fazer um pênalti. A bola bateu no braço dele, cara. Quando falou bateu, acabou. Bateu, não foi ele. Você tem que Colocou levar a mão, ter bola intenção de fazer. Quando bateu, acabou. Não foi nada. Isso não mudou. O cara tava correndo. Na onde que o cara ia enfiar aquela mão? Tem lógica, cara. O cara tava correndo, o outro deu o corte, ele tentou tocar na área, né? A bola pegou na mão dele, mas ele tava correndo. Ele é um movimento, né? Não tem como ele fazer que vai fazer o movimento e voltar. Não tem como. Ele enfiar na onde aquela mão? Tem explicação. Na regra. O que mudou a regra? O cara malandramente dá uma levantadazinha pra fazer de conta que aí você amplia. Só, mais nada. O resto é tudo igual, como sempre foi. Intenção, movimento antinatural. Aliás, o antinatural veio depois, né? Com essa história de levantar a mão, da malandragem e tal. Não foi. O jogador vem correndo. Normalmente ele tem que mexer a mão para correr, né? Não tem como fazer diferente. E a bola vai, bate no braço dele e segue a vida. Não tem o menor sentido isso. E o VAR não chama. Aqui no Brasil eles realmente criaram uma nova regra. Por isso que a arbitragem do Brasil não é respeitada. Por isso que o VAR é considerado um saco de lixo, né? Eles levaram o VAR da... O VAR, a arbitragem aqui no Brasil não é respeitada por causa disso. Tipo assim, nesse jogo do Flamengo foi dado pênalti. Se é em outro jogo, mais pra frente acontece o mesmo lance, não dá pênalti. Depois acontece em outro jogo, contra outra equipe, dá pênalti de novo. Aí, entendeu? Ninguém sabe qual que é o certo, qual que é o errado. Aí não... Venezuela, num campeonato recente, não levaram do Brasil. Porque não dá, né? Não tem a menor condição. Não só o VAR, Fábio. Não, também, claro. É que o árbitro marca esse pênalti ali no jogo, gente. Claro. Ele não sabe a regra. Isso é que me assusta mais. Que a gente fala da regra nos programas. Em todos os programas a gente fala da regra. O cara não sabe a regra. É movimento antinatural e é proposital. Nenhum dos dois. E aí a galera, claro que vai falar que foi clubismo, e eu adoro, pode zoar, pode falar. Agora, tem que deixar isso claro, ô Fábio Piperno. Você é Palmeiras. Você tá brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, como torcedor. Você vai falar que isso foi pênalti, Piperno? Claro que não foi. Mas existe um negócio que eu sempre chamo aqui de o pênalti à brasileira, né? O pênalti à brasileira é isso aí. É o pênalti à vampeta, né? Que, enfim, o Vamp que fala, bateu a bola na mão na área, eu marco, é pênalti, na calma e tal. Isso aí, na Premier League, não tem nada de o pênalti. VAR nem veio, o juiz nem para o jogo. Eu separo muito o papel do árbitro e o papel do VAR. Como eu estava acompanhando outro jogo, eu nem vi qual foi a atitude do pessoal do VAR. E pouco me importa, porque a marcação final, por mais que o VAR tenha sugerido que o árbitro pudesse rever o lance e tal, a marcação final, a responsabilidade é do árbitro. E, repito, não sei qual foi o nível de interferência do VAR, mas a responsabilidade é do árbitro. Mesmo que o VAR tenha feito tudo errado, chamado ele para ver e tal, quem decidiu mandar a bola para cal foi o árbitro, não foi o cara do VAR. E mesmo que o cara do VAR tivesse sugerido para ele que teria sido pênalti, o árbitro é a Corte Suprema do jogo. Ele tem autonomia para falar, discordo de vocês, foi ou não foi. Então, 100% da responsabilidade do árbitro. Nem me interessa o que o cara do VAR fez ou deixou de fazer nesse lance. Porque a marcação foi errada por culpa exclusiva do senhor árbitro. Não. Calma. Foi exclusivamente, o Zanovelli é horroroso, já falei isso aqui, é um árbitro fraco, é um árbitro ruim, é um árbitro FIFA, o que beira até o inacreditável. Agora, o VAR que vê um lance desse. Se nós estamos aqui indignados de um árbitro FIFA não saber a regra do futebol, um VAR que vê um lance desse e não aperta o botãozinho lá e fala, Zanovelli, eu ainda perguntaria, eu falaria, não tem nem como saber qual que é pior, a regra do futebol, se é o juiz ou se é o VAR. Ou não? Não é função do VAR. Mas, Piperno, Não é função. o VAR tá lá pra chamar o cara se tiver um erro.
Bom, Ele tem que falar como aconteceu no jogo Bahia e Fluminense. sim. Foi chamado Mas- e falou, não é pênalti. Vem aqui ver. O cara foi ver e não marcou o Ele pênalti. tem a visão limpa do lance. Aí. O pênalti foi marcado porque o árbitro é ruim. Não é o problema do cara do VAR. É o árbitro que tomou a decisão. O Daronco no jogo no meio do meio. E veja, já cansei de criticar o Daronco aqui 1 milhão de vezes. Mas o Daronco estava pertinho, a bola bateu no do rapaz e ele mandou seguir o jogo. Não marcou nada. Tava correta a marcação dele. Assim, nem sei o que foi que o cara do VAR disse ou deixou de dizer. O árbitro tem que tomar decisões. O árbitro não tem que ficar o tempo todo refém ou então aguardando o chamado do VAR para ter a segunda chance. Ele viu, ele interpretou, segue o jogo com a interpretação dele. Ué, se ele é ruim, ele que arque com a ruindade dele. Aliás, não sei se o Flávio viu, ontem na Premier League também teve um pênalti em favor do Chelsea. É outro pênalti brasileiro. Parece que nós estamos exportando isso aí. Então, sabe, não adianta a gente querer dividir responsabilidade toda hora. É 1000% responsabilidade do árbitro ruim. Foda, cara, porque, tipo, um jogo quase, bem dizer, ganho. O jogo tava ganho, o Grêmio não chegava, o Grêmio não, chega, não ameaçava. Aí, primeira vez que chega, o juiz faz uma cagada dessa e dá pênalti, num lance que nem existiu. Aí empata, prejudica o time, porque o Cruzeiro conseguiu 2 pontos, né? Tá chegando. O Palmeiras, pode ser que o Corinthians consiga tirar ponta do Palmeiras, mas o Palmeiras tem elenco pra ganhar e bem do Corinthians. Aí é complicado, né? Aí prejudica qualquer equipe.